Só os irmãos capazes do Senhor. Gostaria de ler alguns versículos com os irmãos desta noite, para a gente meditar sobre essa passagem de Atos capítulo 5, a partir do versículo 12. Atos 5, 12 em diante. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocavam em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto eles passavam. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem dessa vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram, o sumo sacerdote e os seus companheiros convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e relataram: encontramos a prisão trancada, com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando as abrimos, não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Nesse momento chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo ensinando o povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão os trouxe os apóstolos, mas sem uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentaram ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem nesse nome. Todavia vocês encheram Jerusalém com toda a sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue deste homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que os homens. O Deus de nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram suspendendo no madeiro. Deus o exaltou, colocando à sua direita como príncipe salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse: israelitas, considerem cuidadosamente o que pretende fazer a esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele, e foi morto. Todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas o Galileu, que liderou um grupo em rebelião
ele também foi morto e os seus seguidores foram dispersos. Portanto, nesse caso, eu os aconselho: deixem esses homens em paz e solte-os. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhe que não falasse em nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias no templo, de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, a gente leu na palavra de Deus em Atos, capítulo 5, a partir do versículo 12, a narrativa de uma história que começa falando que os apóstolos de Jesus, eles realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Aqueles a quem Jesus separou e lhes deu um mandamento, eles agora estavam fazendo conforme aquilo que Jesus havia ordenado a eles. E eles obedeceram, porque Jesus falou para eles que eles teriam que ficar em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos. E eles fizeram isso, esperaram, foram revestidos, e agora começa uma história, a história da igreja, que aqui a gente vê narrada por Lucas, o evangelista Lucas, que também escreveu o Evangelho de Lucas. E agora ele está narrando aqui os Atos dos Apóstolos, ou da igreja. Ou seja, Lucas, além de médico, porque ele era médico, Paulo fala isso lá em Colossenses 4,14, né? O médico amado, além de médico, Lucas também era um bom historiador. A gente vê isso nos seus escritos, porque ele escreveu, ele pesquisou e escreveu a respeito de Jesus, e agora ele pesquisou e está escrevendo a respeito da igreja, do início da igreja, do início daquilo que Jesus mandou os seus apóstolos realizarem. E a gente vê ele narrando aqui nessa parte aqui, que os apóstolos de Jesus faziam muitos sinais e maravilhas, a ponto deles colocarem pessoas para que pelo menos a sombra de Pedro pudesse passar e cobri-los, para que eles fossem curados, ou para que eles recebessem algo de Deus ali. Tamanha era a confiança que algumas pessoas depositavam nesses homens que andou com Jesus. Só que a gente vai lendo o que Lucas escreve aqui, e a gente vê que no versículo 17, então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Os homens que eram para reconhecer as obras de Jesus e dos seus seguidores, agora estavam cheios de inveja e queriam fazer com que eles parassem de pregar o que eles estavam testemunhando. E a ponto deles mandarem prender esses homens e lançaram eles numa prisão pública. Essa prisão pública aqui é porque era uma prisão que era guardada por guardas. Não tinha como ninguém entrar lá, não tinha ninguém como sair de lá também, porque era uma prisão que tinha guardas que estavam ali vigiando, que estavam ali guardando. Mas a palavra de Deus diz que um anjo do Senhor vem, os tira para fora e fala para eles assim, dirijam-se ao templo para relatarem ao povo toda a mensagem dessa vida. O anjo tira eles de dentro da prisão, fala para ele, agora vocês vão para o templo e lá vocês
Anuncie as palavras dessa vida. Que vida é essa? Quem que tem esse poder de poder falar dessa vida? Senão aqueles que foram enviados e foram credenciados para isso. Esses homens aqui, que não abandonaram aquilo que foi ordenado para eles fazerem, e eles fizeram. E tanto fizeram, e fizeram bem, que estamos aqui nós hoje aqui, ó. Somos frutos disso. Somos frutos daqueles que não abandonaram a fé, persistiram e continuaram obedecendo ao Senhor e pregando a palavra, ensinando o povo, e a igreja começa a surgir. Irmãos, e o anjo fala para eles assim, ó, vocês vão para o templo para ensinar lá. Vocês lembram que uma das coisas que Jesus fez antes dele partir dessa vida foi ele entrar nesse templo e fazer uma limpeza e dizer assim para todo mundo ali, ó, vocês têm feito a casa de meu pai um covil de ladrões, mas a casa do meu pai é casa de oração. É casa de oração, é casa de ensino, é casa de encontro com Deus. E esses homens não estavam fazendo isso. Mas esses aqui, que o anjo tirou da prisão, falou para eles assim, ó, vocês vão lá para o templo e ensinem. E ficou todo mundo perplexo, porque daqui a pouco reúne o sinédrio lá, os sacerdotes ali, os doutores da lei ali, e mandam buscar eles. Vão buscar que a gente vai interrogar eles. E os guardas foram para buscar eles. Chega lá, a prisão estava trancada do jeito que eles tinham deixado. Mas cadê os homens lá de dentro? Deus os havia tirado eles ali, ninguém viu. Ou seja, a gente pode falar que eles foram teletransportados, porque é só assim que alguém sai de uma prisão vigiada e ninguém vê. E daqui a pouco alguém chega e fala assim, ó, os homens que vocês prenderam, que vocês mandaram buscar lá na prisão, eles estão lá no templo ensinando. Mas como assim? E aí ficou todo mundo perplexo. O que será que quer dizer isso? Mas mesmo assim, eles insistiram em crer que aqueles homens ali não eram de Deus, não estavam fazendo aquilo que agradava a Deus. Eles estavam querendo impedir eles de fazer isso aí. E aí desejaram até matar os apóstolos. E aí quando eles decidem fazer isso, levanta alguém do sinédrio, um homem chamado Gamaliel, e fala assim, ó, irmãos israelitas, considerem bem o que vocês vão fazer com esses homens. Por quê? Porque esses homens aí, ó, eles estão pregando algo que vocês não creem, não acreditam, e abominam, e acham que não é de Deus. Já houve outros casos. Aí ele citou, vocês não lembram de Teudas? Que levantou e aí 400 homens seguiram ele. O que deu? Deu em nada. Não era de Deus, não prevaleceu. Morreu ele e os seus discípulos dispersaram, acabou em nada. Não lembra de Judas, o Galileu? Mesma coisa. Um homem que se revoltou, se levantou, alguns seguiram ele e deu o quê? Deu em nada. Então esses daí que estão pregando em nome de Jesus, esse Jesus aí pode ser mais um. Que talvez se levantou, esses daí estão seguindo ele, estão pregando em nome dele, mas se não for de Deus isso aí, não vai dar em nada. Agora, se isso for de Deus, é besteira vocês tentar impedir. É besteira vocês tentar impedir esses homens, porque se isso for de Deus, vocês vão estar se encontrando em luta contra Deus. E vocês que são homens, nós, né, Gamaliel era junto ali, que somos homens que defendemos a lei de Deus. Se nós nos encontrarmos lutando com Deus, o que vai acontecer? E aí Gamaliel pega e dá esse conselho e eles acatam. Eles acatam, mandam açoitar os apóstolos e libertar eles. Então vamos fazer o seguinte: eles mostraram a autoridade que eles tinham,
que era a mesma autoridade que fez Jesus morrer na cruz, porque Pedro fala isso para eles aqui. Pedro encara eles, o mesmo Pedro que certa vez havia negado Jesus, agora diante do sinédrio, Pedro encara eles e fala assim, esse que vocês mataram, levantado no madeiro, é o mesmo que Deus o levantou e fez assentar à sua direita e colocou como príncipe, para perdão de Israel e para remissão dos pecados. Ou seja, nós falamos isso como testemunho porque temos o Espírito que Ele nos deu, e todos aqueles que têm o Espírito e que querem e recebem, esses podem ter o Espírito também e podem entender isso. É que vocês é que não querem. E Pedro encara eles ali com autoridade e fala isso. E aí ele fala assim, então tá, então você é valente para falar, então vamos fazer o seguinte, vamos mandar açoitar vocês, e aí a gente libera vocês. E eles fizeram isso. Essa é a autoridade que eles tinham. A única autoridade que eles tinham é poder fazer isso. Mandar açoitar, mandar bater, e libera eles. E ainda libera eles falando assim, não fale mais nesse nome. E aí Pedro pega e fala assim, importa para nós obedecer primeiro a Deus. Coisas que vocês é que deviam estar fazendo e não fazem. Agora nós entendemos já. Nós já vimos o Messias. Nós já vimos a promessa de Deus se cumprir diante de nossos olhos. E a Ele a gente está dando testemunho. E ninguém vai parar. Ninguém vai parar o testemunho que damos a respeito dele. Porque as coisas que vimos, experimentamos, ninguém pode tirar de nós. E eles continuaram a pregar, e agora com ousadia. Esses apóstolos aqui não eram mais aqueles mesmos que andavam com Jesus e muitas vezes tinham dúvida, titubeava aqui e ali. Porque muitas vezes a gente vê nos evangelhos os apóstolos de Jesus às vezes com dúvida, titubeando, com dúvida entre isso e aquilo, mas agora não. Agora eles tinham o Espírito Santo que os guiava em toda a verdade, não tinha mais dúvida, tinha certeza, e em cima dessa certeza estavam testificando o nome de Jesus, sem medo até da morte, porque os sacerdotes ameaçaram eles de morte, e debaixo de ameaça de morte, eles não arredaram. Irmãos, isso é aquilo que a Bíblia fala que a gente tem que ter, essa fé convicta, essa fé que não nos abala diante de nada, nem mesmo da morte, porque esses homens aqui, conforme os anjos falaram para ele, vão até o templo e preguem as palavras dessa vida. Vocês têm essa autoridade para isso, vocês receberam essa autoridade, então vocês podem ir lá e pregar e ensinar. Vocês vão fazer diferente do que eles estão fazendo no templo, porque eles sujaram o templo, mas vocês vão lá e vão pregar a verdade que limpa. E a palavra de Deus diz aqui que muitos se juntavam a eles, e o número foi crescendo cada dia mais. Irmãos, quando a igreja começou, ela não tinha nem domicílio próprio. Jesus falou para eles assim, vocês vão e preguem. Aonde, Senhor? Aonde o Espírito enviar. Tirou eles da prisão aqui e falou, vão para o templo. E dali a pouco eles não estavam mais no templo, estavam numa casa. E daqui a pouco eles estavam em outro lugar. E vão pregar. Aonde, Senhor? Aonde o Espírito conduzir. Aonde tiver um ouvido que queira ouvir a palavra de Deus, e que queira obedecer, e que queira aceitar. E todos aqueles que aceitarem, tragam-os para perto. Cuide deles. Falem para eles que agora eles são filhos de Deus. Essa é a palavra que vocês devem pregar. Mas e se os fariseus, os doutores da lei, e se eles nos prenderem? Aí você deixa comigo. Porque se for preciso, eu mando um anjo do céu e arranco vocês da prisão. Se for preciso, eu mando a sombra de Pedro curar quem tiver sentado ou deitado em qualquer lugar. A gente ouviu aqui hoje, a gente ouviu na leitura inicial hoje aqui, que as pessoas pediam para Jesus para pelo menos tocar na orla da sua veste. Por que eles faziam isso? Porque eles viam em Jesus, esse homem aí,
é de Deus, esse homem é o Filho de Deus, esse homem não é qualquer um. Foi falado aqui hoje também da mulher do fluxo de sangue, que ela reconheceu Jesus e falou assim, ó, se eu tocar pelo menos na orla da sua veste, ficarei curada. A gente ouviu isso hoje aqui. E esses homens agora estavam fazendo a mesma coisa que Jesus fez. Por quê? Porque eles foram enviados por Jesus. E quem é enviado por Jesus faz a mesma coisa que ele faz. Se Jesus curou, eu curo também. Se Jesus expulsou espíritos imundos, como a gente leu aqui, a gente expulsa também. Por quê? Porque ele nos mandou fazer isso. É poder que eu tenho? É poder que a gente tem? Não, é poder que ele nos capacitou para fazer a obra. Porque foi ele que mandou. E se ele mandou, pode ir tranquilo. Se ele mandou, não fique com medo da morte. Se ele mandou, não fique com medo da prisão. Porque a prisão ele arranca você de lá, ninguém nem vê. E quando vê, você já está fazendo a vontade de Deus de novo, ensinando e pregando. E o que mais me chamou a atenção nessa passagem foi justamente o final dela. Os versículos 41 e 42. Isso aqui, irmãos, eu não sei se os irmãos meditar nesses dois versículos aqui, os irmãos acham que vai ter o mesmo sentimento que eu senti quando a gente conhece a palavra de Deus, mas tem hora que Deus leva a gente para a palavra e fala assim, ó, lê direito isso aí, presta atenção nisso aí. E quando eu li, prestando mais atenção e deixando o Espírito falar, irmãos, a gente sente até uma vergonha. A gente sente vergonha. A gente tem que pedir perdão para Deus e falar, Senhor, eu estou envergonhado. Porque olha o que esses homens faziam e olha se eu estou tendo a mesma atitude diante do Senhor. Me causa vergonha. Os apóstolos saíram do sinédrio, depois de tudo isso que eles viveram, a prisão, os açoites, as ameaças de morte, depois de tudo isso, os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Estou alegre, eu estou saindo aqui, apanhei, fui preso, aconteceu tudo isso, mas eu estou saindo do sinédrio, debaixo de acusação desses homens, alegres, porque eu estou saindo aqui, diante de tudo isso, mas pelo nome de Jesus. E por eu ter sido humilhado pelo nome de Jesus, eu me sinto digno de estar servindo a Ele, debaixo de tudo isso aqui. E aí, ó, o versículo 42, por causa disso, todos os dias no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Porque é o que Ele realmente é, ainda que alguns não reconheçam, mas é o que Ele é. Ainda que alguns acusem a gente de estar servindo a alguém falso, ou que não é de Deus, mas Ele é. E aí, vamos lembrar do conselho de Gamaliel, se isso aí não for de Deus, cabe em nada. E fale para mim, quem conseguiu parar a igreja, depois dos apóstolos até hoje? Já vimos reinos cair, já vimos instituições caírem, já vimos países serem derrubados por completo inteiro, mas a igreja ainda permanece, a igreja ainda está de pé, porque a igreja ela pertence a alguém, e ele falou assim, ó, vão e façam a obra, e um dia eu vou voltar, e quando eu voltar, eu vou os levar para mim. E eu não vou levar qualquer um, não. Eu vou levar a igreja. Porque ele falou, a igreja eu vou instituir ela. E ela é minha. O pastor João sempre frisa aqui, né? Que a igreja ela não é de pastor. E não é mesmo, a igreja é dele. Os pastores são só colocados para cuidar. Mas a igreja é dele. E ele foi
e Ele prometeu que viria nos buscar. Só que, irmãos, a gente tem que ter essa mesma fé, porque essa fé que Deus deu para esses homens lá para começarem a igreja é a mesma fé que Ele precisa ver de nós para terminar a igreja. Porque se um dia ela começou na face dessa terra, um dia ela vai terminar, porque um dia Ele vai vir buscar. E a hora que Ele vir buscar, Ele vai arrebatar essa igreja. E aí o tempo da igreja nessa terra vai terminar. Assim como um dia ela começou, um dia ela vai terminar. E ela começou debaixo de perseguição. Ela começou debaixo de tudo isso que a gente viu aqui. Requerendo dos apóstolos muita fé e perseverança. E a hora que ele vier para buscar a sua igreja, ele vai precisar ver a mesma coisa. Para levar os que são seus, ele vai precisar ver a mesma coisa. Essa mesma perseverança e essa mesma fé. Que os irmãos, que Deus abençoe a vida dos irmãos. O tempo já deu e eu quero agradecer essa oportunidade. E essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração para meditar juntamente com a igreja. De como a igreja começou. E se ela começou, um dia ela vai terminar. E ela vai terminar debaixo da palavra que Ele nos deixou como promessa. Virei buscar a minha igreja. Amém?